Olá, estamos aqui com o programa Cidadania e Ecologia Urbana e vamos trazer para vocês hoje a questão da água. Essa questão que ano passado tanto transtorno trouxe à sociedade com o seu racionamento e etc. E hoje nós vamos mostrar para vocês todo o ciclo e por que essa crise hídrica se estabeleceu e como nos prevenir. Bom, estamos aqui no oásis de Brasília, que é o Lago Paranoá. E como é que essa água toda chegou aqui? Bom, vocês sabem que a água tem todo um ciclo. E esse ciclo ele é composto pelo a chuva cai, penetra no solo, ela entra no lençol freático, do lençol freático ela sai numa nascente, essa nascente forma córregos, rios, que desaguam em lagos, que continuam na forma de rios e vão parar no mar. Só que a água de chuva é uma água sem sais minerais, é uma água praticamente destilada. E isso não é bom para o uso. Nós precisamos de água de nascente, água que vem do solo, porque ela é rica em sais minerais. Então, se nós interrompemos esse ciclo, nós acabamos perdendo água. E como é que a gente perde essa água? Deixando ela ir direto para os rios ou para os lagos. E é isso que acontece nas cidades. As cidades estão cada vez mais impermeáveis, elas estão cada vez mais cobertas de cimento e asfalto, e a água não consegue penetrar no solo. Então ela segue direto, cai nas redes pluviais e vai direto para o lago. Aqui no nosso caso, Lago Paranoá, e em alguns casos para os rios. E aí elas vão direto para o mar e aí se perde essa água toda. Então o que fazer? Nas cidades, a importância da vegetação é imprescindível, porque a água, para penetrar no solo, ela precisa ter terra, não pode ter asfalto nem cimento. E árvores, como vocês podem ver, as folhas das árvores, elas diminuem o impacto da chuva no solo. E as suas raízes não deixam a água correr de forma livre. Então a água acaba infiltrando nesse solo. Agora, só árvores também é complicado. Em volta com cimento, você acaba embarreirando a passagem da água. Então nós temos que fazer um estudo nas cidades de permeabilidade dessa água. Em outros países, a gente algumas cidades são chamadas de cidades esponjas, onde toda a área verde capta essa água. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, nós não temos esse sistema. Nós sequer temos um sistema mínimo, apesar da grande área verde e da grande vegetação que nós temos. Mas ainda deixamos a desejar muito sob o ponto de vista técnico. Algumas alternativas nós temos para evitar a impermeabilização do solo nas cidades. Ao invés de se usar cimento, concreto e asfalto, usa-se o bloquete, que é um tipo de piso que permite que a água entre numa fenda entre um bloquete e outro. Então, esses bloquetes, eles permitem que a água entre no solo e infiltre. Então, isso é uma alternativa para o uso nas grandes cidades. As calçadas, as vias de ciclovia e etc. Porque são áreas que permitem o uso do bloquete sem uma manutenção muito elevada. Bom, como se pode ver, aqui em Brasília nós temos um problema
de que a grama ela está sempre acima das pistas, das ciclovias e das calçadas, o que faz com que a água saia do gramado, vá para a pista e essa pista se transforme num verdadeiro rio. Então isso é errado, deveria ser o contrário. A pista deveria ser mais alta do que a grama, para que a água saísse da pista e fosse para a área de gramado, onde ela iria penetrar e auxiliar o lençol freático com mais água. Outra questão é a questão dos prédios. A maioria dos prédios, principalmente nas 400, possuem o seu telhado na forma de V, captando a água, jogando para a área central, e essa água é canalizada e jogada direto nas águas pluviais. Então, por exemplo, esses gramados que nós temos aqui em frente aos prédios, eles poderiam receber, os condomínios receberiam um incentivo do governo, um financiamento subsidiado, para que esses gramados se tornassem reservatórios subterrâneos e depois o gramado colocado por cima novamente, para que a gente não perdesse essa água toda. Essa água jogada na rua, na água pluvial, provoca enchentes pela impermeabilização. Então seria água aproveitada para lavagem dos prédios, regar jardim, ou seja, uma água que seria gratuita para o condomínio e ainda ajudaria no abastecimento do lençol freático, que iria fornecer água nas nascentes abaixo. Ou seja, nós estaríamos ajudando no ciclo da água. Toda essa área verde que nós estamos vendo aqui, ela poderia ser muito melhor aproveitada sob o ponto de vista de captação de água. Ou seja, vocês veem que ela tem um caimento contínuo em direção ao lago, mas na verdade ela poderia ser na forma de bacia, para que a água ficasse aqui, ela ia empoçar por um tempo, mas logo depois, em minutos, ela seria absorvida pelo solo e ela iria recarregar o solo com a água, o lençol freático, e iria desaguar em alguma nascente abaixo aqui. E quando a gente fala isso, a gente fala em anos, porque a água, quando penetra, não é de um dia para o outro que ela vai sair na nascente, ela tem todo um percurso que ela vai levar talvez anos para chegar a uma nascente, mas ela vai chegar. Se a gente não fizer isso, cada vez mais as nascentes vão secando, porque cada vez mais chega água por debaixo para abastecer a nascente. E aí toda essa culpa das secas recai sobre São Pedro, que não chove. Não é que não chove, também não chove, mas a grande parte do problema também está na falta de monitoramento das nossas nascentes. Aqui no Distrito Federal isso chega a ser mínimo o que é feito. Não só o monitoramento da quantidade de água que a nascente flui, mas também da qualidade dessa água. Infelizmente nós não temos esse levantamento. Bom, pessoal, é isso. Vocês podem ver que a questão hídrica é uma questão bastante complicada, séria e complexa, e não deve ser ignorada não só pelos governos, mas pela própria sociedade. A nova medida de água da CAESP agora vai onerar bastante os condomínios e nós precisamos fazer uma economia. Economia de água deveria ser feito sempre, mas infelizmente nós só tomamos essa atitude diante de crise. Vamos tornar isso uma coisa normal. Então agradeço a todos, espero que tenham gostado e se inscrevam no nosso programa. E estamos à disposição e esperamos notícias, informações, uma interação com vocês no sentido de novos programas que sejam de interesse de todos. Um abraço.